Bom dia aos meus irmãos, graça e paz. Boa noite àqueles que estão no Brasil. Hoje, então, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. Depois que nós já fizemos as considerações gerais a respeito do livro, depois de entendermos o propósito do evangelista Mateus, depois de nós termos analisado todo o contexto histórico, agora, então, eu quero, juntamente com os irmãos, mergulhar aqui no capítulo 1 de Mateus. Hoje nós vamos estudar aqui o primeiro capítulo e certamente nós vamos tratar de um assunto que não é muito valorizado pelos cristãos, que no caso é a genealogia de Jesus. Porque afinal, quem que gosta de ler genealogia? Quantos aqui nesse chat aqui não mudou as páginas quando se deparou com um relato genealógico em alguma passagem? Talvez só eu aqui nesse chat tenha pulado as páginas. Mas a genealogia é um assunto que os cristãos modernos, contemporâneos, não dão a mínima importância. Eles nem se preocupam e quando chega diante delas, eles acabam pulando. Há pessoas também que quando vai indicar um livro da Bíblia para um novo convertido ler, ele passa longe de Mateus, porque se ele indicar Mateus para alguém ler, e esse novo convertido começar aqui logo de cara com a genealogia de Jesus, facilmente esse novo convertido vai desistir de ler a Bíblia, porque a genealogia, de fato, ela é um pouco complicada, chato e maçante, porque nós não compreendemos o valor que tem a genealogia, nós não entendemos as pessoas que fazem parte dessa genealogia. E para nós que vivemos no Brasil, ou aqui mesmo no Japão, nós não damos a mínima importância até mesmo para nossa genealogia. Quem dirá para a genealogia de outros personagens que viveram anterior a nós. Então, nós vamos estudar a genealogia porque ela faz parte da palavra de Deus. Deus fez com que as genealogias chegassem até as nossas mãos e nós não podemos ignorá-las. Nós, como expositores das Escrituras, nós não podemos escolher simplesmente textos que nós gostamos para expor. Nós temos que expor tudo, porque tudo é a palavra de Deus. E a genealogia faz parte disso. Então nós vamos estudar a questão genealógica do livro de Mateus, que ele começa exatamente com isso. Agora eu quero aqui apresentar para os irmãos duas razões para o judeu ter genealogia. Os judeus, eles tinham genealogia, eles cultivavam essa mania, esse costume de tecer genealogias, por quê? Primeiramente, por causa das terras. Se os irmãos lembrar bem, o Israel ele era dividido em terras, em tribos, tribos de Judá, de Levi, de Benjamim, e diversas tribos que nós temos ali. E as genealogias, então, elas passavam a ser importantes exatamente para saber onde que cada um tem que estar. Qual terra pertence ao seu ancestral, ao seu familiar. Então, por razões da divisa das terras, então os judeus eles tinham o costume de manter a genealogia, as escritas das genealogias em suas mãos para saber se localizar, para saber o direito das posses das terras. Mas também os judeus cultivavam esse costume de tecer genealogias por causa da linhagem real do Messias. Como é que os judeus eles iam saber que alguém que se levantasse de fato seria o Messias? Havia algumas profecias no Antigo Testamento que apontavam para o Messias, dizendo que ele deveria ser de uma linhagem, que ele deveria ser descendente de Davi, da tribo de Judá. E como é então que os judeus poderiam ter certeza de que aquela pessoa que estava se levantando, que estava proferindo alguma coisa, algumas palavras, como é que eles saberiam que essa pessoa era de fato o Cristo, ou o Messias? Primeiramente, eles iriam fazer a checagem na dentro aqui da genealogia. Eles iriam checar a genealogia para saber se aquela pessoa que se levantou como Cristo ou Messias, que nós já vimos o significado dessas duas palavras,
se ela não pertencesse a nenhuma, ele não pertencesse a essa linhagem real do qual se levantaria o Messias, obviamente já seria rejeitado logo de cara. Então essas duas razões aqui são apresentadas, porque os judeus eles preservam, eles cultivam a questão genealógica. É por causa das terras, para saber quem tem direito a quê, aonde cada um vai ficar, e por causa da linhagem real, da linhagem messiânica, né? Eu já expliquei isso aqui, mas há pessoas novas que entrou no grupo, então eu vou explicar novamente essa questão do Messias e do Cristo, que era esperado. Muitos cristãos eles não sabem a diferença entre a palavra Messias e a palavra Cristo. Qual é a diferença dessas duas palavras? A diferença é que uma é hebraico e a outra é grega. Ambas têm o mesmo significado. O que significa Messias ou Cristo? A palavra Messias e Cristo, elas significam ungido. Por quê? Porque lá em Israel, quando eles iam levantar um rei, até mesmo um sacerdote, um profeta, Israel tinha uma maneira figurada de demonstrar à população, ao povo, que eles estavam agora levantando, estavam sob o domínio de um novo rei. Se você já assistiu filmes medievais, você vai constar, vai perceber que quando um rei ia transmitir a sua autoridade ao príncipe, ou quando o rei morria e a coroa era passada para o próximo herdeiro, você já deve ter visto essa cena de um sacerdote, ele pega uma espada, a espada real, e ele encosta no ombro esquerdo, no ombro direito, na cabeça do rei, lhe entrega a espada em suas mãos e logo em seguida veste a sua coroa. Isso era o quê? Isso era uma maneira figurada e simbólica para demonstrar ao povo que a partir daquele momento, aquela pessoa estava sendo revestida de autoridade para governar sobre eles. E Israel tinha uma maneira um pouco diferente. Israel não usava a espada para proclamar alguém rei ou sacerdote ou profeta. No caso, nós estamos falando de rei. Como é que Israel fazia essa demonstração pública de transmissão de autoridade para alguém? Israel derrubava um óleo através do sacerdote, derrubava um óleo na cabeça do candidato a rei de Israel. Então ele ungia o rei com o óleo. Então daí surgiu a palavra Messias e Cristo, que significa o ungido. Desculpa, irmãos. Porque eles sabiam que da linhagem de Davi, ou seja, do rei Davi, que foi ungido lá atrás, iria se assentar alguém no seu trono, que governaria para sempre. Daí surgiu a ideia do Messias, do ungido que haveria de vir. Esse derramar de óleo, essa unção que caía sobre a cabeça do rei, é bem importante relembrar aqui aos irmãos, e para também ensinar aqueles que entraram agora, que não havia nada de especial nesse óleo. Não havia um poder místico sobre esse óleo quando ele era derramado sobre a cabeça do rei. É importante ressaltar isso, porque essa palavra unção, ela é muito usada hoje no meio cristão, no meio evangélico e principalmente nas canções. Só que a maneira como ela é usada hoje não tem nada a ver com da maneira que ela foi usada nas Escrituras. Você está conversando com alguém e ele fala assim, nossa, aquele pregador, a palavra daquele pregador foi ungida. Aí você pergunta para ele, o que é isso? Ele não sabe te explicar. O culto hoje foi ungido, um culto cheio de unção. A unção de Deus estava aqui. Aí você pergunta para ele, mas o que é a unção de Deus? Ele também não sabe te explicar o que é isso. A unção na mentalidade cristã moderna é uma força de Deus, um poder de Deus aí sobrenatural que age no meio do seu povo. Essa ideia não é bíblica e não condiz com a ideia de unção das Escrituras. A ideia de unção, de ungir, está relacionada ao derramar de óleo sobre a cabeça do profeta, sacerdote e principalmente do rei, como uma demonstração pública e visível de uma transmissão de autoridade. É como se a partir daquele momento
Israel estivesse reconhecendo o seu rei de uma forma visível. Então, aqui, só abrindo esse parênteses aqui, para os irmãos que não estavam ainda acompanhando o nosso estudo aqui, então nós abrimos aqui para poder explicar isso para os irmãos. Vale lembrar agora, voltando para a genealogia de Jesus em Mateus, essa genealogia ela não está completa. Se você observar e olhar para a história, voltando lá para Reis, Crônicas, e se você analisar com cautela e cuidado, obviamente você vai perceber que faltam pessoas ali, né? Por quê? Porque a intenção de Mateus não era produzir um tratado extensivo a respeito da história do Messias. Mateus ele tinha por objetivo destacar algumas pessoas principais da história de Israel que seriam muito importantes para Jesus, e Mateus ele quebra o protocolo fazendo algumas coisas diferentes nessa genealogia, como nós vamos ver daqui a pouco. Como eu disse, Mateus ele não faz uma lista completa. Por exemplo, ele não cita alguns reis. Por exemplo, entre Jorão e Uzias, Mateus ele pula Acasias, Joás e Amazias. Ele pula esses reis aqui. Interessante notar que esses reis, eles não foram de todos os piores. Esses reis, eles eram até que assim, meia boca, não eram reis maus, reis perversos como Israel tinha. Eram reis até que razoáveis. E Mateus não menciona eles na sua genealogia. Mas, por outro lado, Mateus ele cita nome de reis, vamos assim usar a palavra horrorível, que é horroroso com horrível. Ele cita reis que foram totalmente perversos, como Abias, Amon, Jeconias. Ele cita então esses reis aqui, e ele acabou pulando outros bons e colocou reis totalmente perversos. Obviamente, ele tinha um propósito para isso, ele tinha um objetivo para isso aqui. Agora, quando nós olhamos para a genealogia de Mateus, o que nós vamos perceber também de diferente? Como eu já disse agora há pouco, Mateus ele quebra o protocolo. Por que ele quebra o protocolo? Mateus ele faz menção de 4 nomes de mulheres na genealogia. Isso aqui era algo extremamente complicado. Os judeus jamais mencionavam mulheres na sua genealogia. A mulher na genealogia, desculpa as irmãs aí, mas as mulheres elas não eram consideradas, então elas não eram citadas em genealogias. Na época de Jesus, 3 anos antes de Jesus nascer, houve uma divisão ali a respeito da interpretação das escrituras, e dessa divisão surgiu 2 escolas de interpretação. E uma dessas escolas defendia a ideia de que a mulher não tinha alma, não tinha espírito. A mulher não tinha. Um grupo de judeus defendia isso, e outro grupo defendia que não, a mulher tinha. Então, para você perceber que a mulher ela não era muito bem considerada nos tempos bíblicos. E por isso elas não faziam parte de genealogia. Outra coisa, o templo ele funcionava como um cartório da época. Uma coisa interessante aqui é que as genealogias do povo elas ficavam guardadas dentro do templo. Até o ano 70 era assim que funcionava. O templo funcionava como um cartório, porque ali as pessoas poderiam consultar os seus ancestrais, consultar a sua descendência para saber de que tribo ela é, de que terra ela pertence, e também para se certificar de que o Messias estava aí. Aparecesse alguém pronunciando que era o Messias, eles corriam para o cartório da época, que era o templo, que funcionava dessa maneira aqui. Uma coisa interessante que nós temos que observar, se você olhar a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, você vai perceber que há uma diferença. E eu já vou explicar isso aqui daqui a pouco. Deixa só eu retornar aqui ao raciocínio das mulheres. Se você observar
aqui Mateus ele menciona o nome de 4 mulheres dentro da sua genealogia. E como eu já disse aos irmãos, isso não era uma coisa comum, isso era uma coisa que não podia acontecer. Judeu de maneira nenhuma colocaria uma mulher dentro da sua genealogia. Por quê? Porque a mulher ela não era muito bem vista dentro da perspectiva judaica. E aqui então nós vemos essa diferença, essa peculiaridade de Mateus aqui, com um propósito bem interessante de colocar essas mulheres aqui. Só mencionando aqui para os irmãos o nome das 4 mulheres que estão aqui. Tamar, na verdade, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Essas são as mulheres que aparecem aqui nos escritos das Escrituras. Com exceção de Ruth, que era moabita, e ela era uma participante de um povo que sempre se expôs contra Israel, sempre se opôs contra Israel. A todas as outras mulheres, elas tiveram prática de vida inadequada, elas tiveram uma vida que não seria digna de estar diante de uma genealogia. Além de serem mulheres, nada contra as irmãs, mas além delas serem mulheres, que já impossibilitaria a entrada delas numa genealogia, a conduta de vida delas fazia com que as pessoas tivessem vergonhas até mesmo de colocar essas pessoas na sua genealogia. Observa aqui o que essas mulheres eram. Se nós olharmos para Raabe, primeiro vamos seguir a ordem então, né? Tamar. Quem que era Tamar? Tamar foi aquela mulher que seduziu o seu sogro. Lembra que Tamar ela era casada com um dos filhos de Judá? Ele morreu, não tinha descendente, então ela, por ordem, por lei de Moisés, ela deveria se casar com o irmão dele. E ela se casa, acontece aquele fato que os irmãos já conhecem. O irmão dele, né, do falecido, não suscita descendência, ele joga o sêmen no chão, Deus se ira com ele, e Deus então acaba com ele. E o que acontece? Então Judá pensa assim, não, o problema não era meus filhos, o problema é a mulher. Então ele não entrega o próximo filho a ela, despede ela e fala como se ele fosse ainda novo, ainda não era hora, e que no momento certo procuraria ela para se casar com o filho. O tempo passa, Judá acaba ficando viúvo, sua esposa morre, e um tempo depois, Tamar ela fica sabendo que Judá está vindo na cidade onde ela está. E o que Tamar faz? Ela se finge de prostituta. Ela coloca a roupa de prostituta, vai até o caminho e ali ela seduz o Judá, porque Judá estava carente, né? Estava sem mulher, etc. e tal. E ela consegue seduzir o seu sogro. Então ela se deita com ele e ela engravida dele. Então aqui nós temos aqui essa pessoa aqui que teve essa conduta inadequada. Ela seduziu o seu sogro para um relacionamento inadequado. Depois nós temos a pessoa de Raabe, que já é um pouco mais conhecida dos irmãos. A Raabe era o quê? Uma prostituta pagã. Era aquela que vivia, que morava em cima dos muros e que acabou salvando, ajudando os espiões judeus ali em Jericó. Então nós temos ela aqui, que era uma prostituta. Alguns acham que ela era uma prostituta cultural, ou outros simplesmente que era uma prostituta mesmo. E, de qualquer maneira, é uma pessoa indigna, da qual nós teríamos vergonha de ter na nossa genealogia. Depois nós temos aqui a Batseba, que é famosíssima por ter cometido o adultério com Davi. Ela era judia, as outras não, mas ela era judia, mas ela era considerada como não judia, porque ela se casou com um estrangeiro, com um hitita, né? Ela é casada com Urias, o Eteu, ou seja, o Etita. Então observa aqui que essas mulheres que são mencionadas, além de não poderem ser mencionadas, elas foram incluídas apesar das suas condutas repugnantes. É legal e interessante isso, porque Mateus ele está escrevendo o seu evangelho para os judeus, como nós já vimos,
E os judeus, eles se auto-vangloriavam da sua ancestralidade. Ou seja, eles batiam no peito de ser descendente de Abraão. Eles batiam no peito de ser descendentes de Davi, de Salomão. Então, eles tinham o costume de se alegrar, de se orgulhar dessa descendência. Só que Mateus está mostrando aqui, em última análise, que Deus ele trabalha partindo da sua graça. Porque essas pessoas aqui, elas não fizeram nada para merecer ser descendente do Messias. Elas não fizeram nada para merecer isso. Foi simplesmente a graça de Deus que as incluiu aqui nessa ordem, nessa cronologia do Filho de Deus, do Messias, do Cristo. Então observe aqui que, em última análise, a salvação, ela vem de Deus. Se você olhar para Hebreus, quando cita a respeito de Raabe, vai falar que pela fé ela acolheu os espias. Você pode pensar que foi por méritos de Raabe que ela então foi considerada justa. Mas lembrando Efésios 2:8, a Bíblia nos diz que a fé, ela é um dom de Deus, ela é uma dádiva de Deus. Ou seja, a única coisa que Raabe parece ter participação é, mesmo assim, dado por Deus, não vem dela. Bom, como o Paulo já tinha anteriormente falado a respeito disso aqui, feito essa pergunta, mas tinha somente 4 pessoas no grupo naquele momento, 4 ou 5, eu vou fazer a pergunta que ele fez lá, aqui, a respeito da diferença das duas genealogias. Se você olhar para Mateus e para Lucas, se você colocar as duas genealogias lado a lado, você vai perceber que há uma diferença entre elas. E os céticos, ao olhar para isso, eles vão apontar para você e vão dizer que a Bíblia contém contradição, que a Bíblia está errada. Porque se você observar Mateus capítulo 1, do 15 e 16, e se você abrir a Bíblia em Lucas 3, e 23 e 24, você vai perceber uma diferença muito estranha. Observa como é que está Mateus aqui. Eu vou dar ênfase no nome que eu preciso que vocês guardem, tá? Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó. Então guarde aqui, Matã gerou Jacó, certo? Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então observa que quem que gerou José foi Jacó, ok? Agora, olhando para Lucas, nós vamos ver Jesus, ele era, como se pensava, filho de José, certo? Ele é filho de José. José era filho de quem lá em Mateus? Filho de Jacó. Só que aqui em Lucas diz filho de José, vírgula, que era filho de Eli, que era filho de Matate, filho de Levi e assim por diante. Aqui em Lucas, o texto nos mostra que José é filho de Eli. E se você olhar em Mateus, José é filho de Jacó. Isso parece contraditório. E nós temos problema em achar que isso é contraditório. Nós temos que resolver esse problema aqui. Nós não podemos aceitar que as escrituras têm contradições. E isso aqui não é difícil de entender. Não é difícil de arrumar. Eu agora vou mandar uma imagem aos irmãos, uma foto. Na verdade, eu gostaria de compartilhar slides com os irmãos, mas o Vox ainda está limitado. Mas eu vou mandar uma foto agora e depois eu vou estar explicando, vai facilitar mais o entendimento dos irmãos. Aguarda só um momento que eu estarei mandando a foto. E depois que eu terminar de dar a lição aos estudos, aí fica então o tempo aberto para que os irmãos façam as perguntas, tá bom? Ok, aí está uma imagem que eu compartilhei com os irmãos. Nós temos aqui, vamos começando de Jesus subindo. Jesus aqui embaixo, Jesus que era considerado filho de José, que era casado com Maria. E de José, então, nós temos aqui uma bifurcação. Nós temos Jacó, que nós vimos na genealogia de Mateus, e nós temos Eli, que foi visto na genealogia de Lucas. E a confusão está aqui. Por quê? Agora, voltando lá de cima para baixo, nós temos Salomão, que gerou Matã.
e Natan do lado direito, que gerou Matate. Então vamos pelas laterais aqui, para depois nós entrarmos no meio de campo e em direção ao gol. Na lateral esquerda, nós temos Salomão, que gerou Matan. E do lado direito, na lateral direita, nós temos Natan, que gerou Matate. No meio de Matan e Matate, nós temos Está. Ok? Esse Está aqui é uma mulher. O que aconteceu? Está, nós temos aqui no meio Matan, Está e Matate. Jacó e Eli, esses dois aqui, eles foram casados com a mesma mulher. O que aconteceu foi que Eli havia morrido, Eli havia falecido. Jacó, ele era irmão de Eli, e de acordo com a lei do levirato, aquela lei que dizia, como nós já mencionamos aqui, que o irmão mais velho, o irmão mais novo, o próximo irmão deveria assumir a descendência para levar o nome da família. Então nós vemos aqui que Eli morre, então Jacó assume. E por isso aqui José, então, ele aparece como tendo dois ancestrais, porque ambos estão na genealogia de José, tanto Eli como Jacó. Por isso que aqui nesses dois evangelhos nós temos essa aparente diferença, mas não é contraditório, porque os dois estão na genealogia. O que aconteceu é que Mateus, ele percorreu por Jacó, e Lucas, ele percorreu por Eli, mas no final das contas vai chegar tudo no mesmo lugar. Outra coisa que é diferente aqui dentro das genealogias de Mateus e Lucas, você vai perceber que Lucas, ele faz uma genealogia ao contrário, né? Ele começa de Jesus e vai até chegar lá em Adão, né? Até chegar lá no Jardim do Éden. E Mateus não, Mateus começa aqui de Abraão, de Davi, e depois vai chegar até Jesus. Por que era diferente? Por que Mateus e Lucas eles traçaram genealogias de maneira diferente? Pelo propósito pelo qual eles escreveram o livro. Mateus, como ele está escrevendo aos judeus, qual que era a finalidade da sua genealogia aqui? Era provar que Jesus ele era da linhagem messiânica. Então não tinha importância para ele colocar que Jesus era descendente de Noé, por exemplo. Não era necessário isso, porque não havia nenhuma promessa de que o Messias nasceria da descendência de Noé. Não havia nada relacionado a isso. Então, Mateus ele cita as pessoas principais aqui, começando de Abraão, mostrando que Jesus ele pertence aos judeus, ele é da linhagem dos judeus, e depois Davi, mostrando que ele é da linhagem real. Então ele faz isso. Agora Lucas, quando ele escreve o seu evangelho aqui, ele quer provar o que para os seus ouvintes? Ele quer provar que Jesus ele é o homem perfeito. Então como é que Lucas faz a sua genealogia? Ele vai traçando ela até chegar lá em Adão. Por quê? Ele quer mostrar para os seus leitores que esse Jesus que realiza milagres, que esse Jesus que tem todo o poder, esse Jesus ele é humano e ele é perfeito. E como é que se prova que alguém é humano? Bom, tem que provar que ele é descendente de Adão. E se ele caiu do céu em algum momento, ele não é homem. Né? Ele não pode ser homem como a gente, ele tem que ser descendente de Adão. Então Lucas ele percorre até chegar lá em Adão. Então essas diferenças entre as genealogias de Mateus e Lucas, que não se tratam de contradições. Tá ok? Bom, aqui em meias palavras, eu concluo aqui essa questão da genealogia. É um estudo bem simples para nós, mas nós precisamos aqui fazer algumas aplicações. E nosso irmão Paulo aí, ele vai fazer as aplicações também para nós, ele vai ajudar-nos a aplicar o texto. E sempre que eu terminar de dar a lição, terminar de pronunciar aqui os ensinos, aí depois, até que nós entremos na próxima lição, os irmãos dentro desse prazo têm a oportunidade então para fazer as perguntas, para acrescentar, para ajudar no ensino aqui. Então os irmãos que estão aí estudando também, que estão participando, têm então a oportunidade de se pronunciar, de perguntar, de participar
também de fazer a sua aplicação. É importante se cada irmão aí que está participando, se pudesse pelo menos apresentar uma aplicação pessoal. Disso tudo aqui que você ouviu, assim, o que você aplica para a sua vida. Então, seria importante isso. Paulo já fez isso na aula passada e achei bem interessante. Os irmãos também poderiam estar fazendo o mesmo, seguindo aí a ideia dele, né? De tudo que eu vi aqui e ouvi, eu tenho que partir para a glorificação do nome de Deus. Porque se nós observarmos o nome das pessoas que estavam nessa genealogia, o caráter dessas pessoas aqui, nós podemos julgá-las pensando que são pessoas de mau caráter. Mas elas não se diferenciam em muito de nós, não. Nós também somos tanto quanto indignos como eles. Nós somos indignos da mesma forma que eles. Talvez você diga, mas eu não sou um prostituto cultual, eu não me prostituo, eu não cometo esses crimes, eu não sou um pecador tão ruim. Tá ok, você de fato não é um pecador tão ruim quanto você pensa. Você pode olhar para a vida de alguém que estrupou uma pessoa, que matou várias pessoas e dizer, eu sou melhor que ele, eu não sou tão ruim assim. E de fato, você não é tão ruim quanto ele. Mas sabe qual é a diferença entre você e esse estrupador? A diferença é que você está no pico de uma montanha, lá no alto. E esse estrupador, ele está lá no vale, lá embaixo dessa montanha. Só que ambos têm a mesma possibilidade de tocar as estrelas. Ou seja, no final das contas, você acaba tendo como resultado a mesma coisa que alguém que está numa total depravação. Então, o que eu quero aplicar aqui é que nós não temos nenhuma razão para nos vangloriar, para nos orgulhar de não cometer um desses erros que alguém aí da genealogia cometeu. Nós estávamos numa condição semelhante a deles, dessas pessoas e dessas mulheres da genealogia. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a graça de Deus, ela incondicionalmente alcançou essas pessoas aqui no passado. E a graça de Deus, a mesma graça de Deus, ela nos alcançou também no presente. Se nós podemos nos gloriar, nós devemos nos gloriar em Cristo, porque foi pela graça que nós alcançamos a salvação, não por meio de méritos humanos, nem por meio de nossas obras. Então, o que eu aplico aqui hoje para a minha vida é isso. Eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que glorificar mais a Deus, eu tenho que me alegrar pela minha salvação, porque eu não merecia. Então, essa é a minha aplicação, e eu encerro por aqui o estudo sobre a genealogia de Jesus. Agora fica aí com os irmãos para comentários, perguntas, e os teólogos de plantão podem estar acrescentando aí para nossa edificação. Então, se eu não responder, é porque eu estarei dormindo, e eu quero desejar uma boa tarde aos irmãos e uma boa noite para aqueles que vão dormir agora. Graça e paz. Alô, graça e paz. Ô Glauber, esclarece para mim uma dúvida aqui. Como que podemos entender o fato que parece haver ali na terceira divisão da genealogia, que diz que no versículo 17, que diz que há 14 gerações. Só que se contarmos, de não contarmos 13 gerações e não 14. Como podemos ver? Mais uma então, a respeito disso aí. Se você for ver a segunda geração, ela também tem 13. Porque Davi ele é contado duas vezes, porque Davi já foi contado na primeira, né? Então, tem essa aí também. Aqui na genealogia de Jesus, né? Você vê aqui que a genealogia vai dizer assim que fulano gerou a Beltrano e Beltrano gerou a Ciclano e vem descendo. Quando chega em José, ele vai dizer que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Nota que ele não diz que José gerou a Jesus. Isso mostra duas coisas, né? Que Jesus está inserido na genealogia de José como filho adotivo, e isto dá a ele
a descendência jurídica, ou seja, ele é filho, juridicamente ele é filho de José. Ele não é filho físico, mas juridicamente ele é filho de José. E como que fica aqui? Então, aqui isso prova que Jesus é da descendência de Davi. Mas, por outro lado, como o Glauber já tinha falado, né? Eu tinha questionado isso aí, mas como, né? Mas Maria, será que ela era filha de Davi também? Ela era descendente de Davi? Né? Porque tinha questionado a respeito da genealogia de Lucas, se não era genealogia a partir de Maria. Aí mostrou, como a foto em cima ali, né? Mostrou, não tinha nada a ver. Mas como provar então se Maria era filha de Davi, né? Aí fica essa questão, né? Então o Globo trouxe aqui esse versículo de Lucas, né? Capítulo número 1. Isso, né? Capítulo número 1, o versículo número 32. Ele diz assim: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Então isso aqui Deus falando para Maria, né? E se Deus quisesse falar de uma maneira geral, né? Não falaria Davi, ele teria falado Abraão. Sempre que um judeu queria falar sua filiação de modo geral, então ele falava Abraão. Ou Abraão, ou falava a tribo a qual ele pertencia. Então aqui mostra aqui que na verdade Deus está mostrando aqui nesse diálogo aqui, né? Deus falando para Maria que vai lhe dar o trono de seu pai Davi. Então fica claro aqui que na verdade tanto de José de uma maneira jurídica é filho de Davi, como também fisicamente ele é filho de Davi a partir de Maria. Então não há dúvida nenhuma aqui, né? Agora a questão que fica é o seguinte, né? Qual a importância disso aqui, né? De se firmar a Jesus como filho de Davi e também, né? O fato de ele ter nascido de uma virgem. Isso já foi tratado, mas se você ainda não estava, né? Então vou deixar aberto aqui, então você tenta responder a pergunta. Por que é importante essas duas coisas, né? Jesus como filho de Davi e também como filho nascido de uma virgem. Qual a importância, quais as implicações disso aí? Então fica aí. Depois o Globo responde. Só uma coisa, né? Só fazendo uma correção aqui. Eu disse que Deus falando com Maria e tal, né? Mas eu me equivoquei, desculpa, né? Mas é o anjo, né? É o anjo que trouxe isso para Maria. Então fica aí a correção. Acho que eu adiantei um pouco o ponto a respeito da virgindade de Maria, né? Então pode deixar um pouco mais para frente, porque depois a gente vai tocar nesse assunto. Mas já fica aí, né? Pra você ir pensando, ok? Bom, aproveitar que eu tô aqui, né? Que depois não sei se vou ter tempo. Eu já vou fazer aqui a minha aplicação, né? Aqui de tudo que foi falado, né? Que nós já estudamos antes também. Eu gostaria de fazer a minha aplicação pessoal, né? Aquilo que eu vi assim que eu cheguei para minha vida, né? Porque nós temos que ler a Bíblia, observar o texto, interpretar o texto e nós devemos aplicar isso na nossa vida, porque senão nós não somos edificados, nós não crescemos. Mas o que eu percebi aqui de uma aplicação assim pessoal é uma aplicação assim que diz respeito assim primariamente ao nosso relacionamento com Deus. Porque é incrível, né? Porque você vê todos esses personagens aqui, todas as suas fragilidades, né? São pessoas que, como nós, cheias de imperfeições, cheias de dificuldades, cheias de pecado. Mas nós vemos mais uma vez aqui a bondade, a graça de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus. Ou seja, nós vemos não só isso, mas também a soberania de Deus em conduzir tudo isso. E mais uma vez, né? O grande herói da nossa salvação é Deus. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então fica claro que a nossa salvação não depende de nós, mas é unicamente pela fé. E a nossa salvação é do princípio ao fim, pela fé. Mas uma coisa que eu notei aqui não é do princípio, do próprio momento que eu criei ou que eu acreditei, não. Mas é do princípio, desde o começo do mundo. Era pela fé. Era pela fé na obra de Deus, no Evangelho, que ele é perfeito e, como diz Romanos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, desde o começo até aqui, nós vemos a obra de Deus, Deus conduzindo a história, Deus
preservando essas pessoas. E o mais importante, né, que nós vimos assim que muitas vezes aquelas pessoas quebrando o pacto com Deus, mas Deus sempre preservando, Deus cuidando, mesmo porque existia um pacto que ninguém poderia quebrar, que é o pacto eterno, ou como diz em Hebreus capítulo 13, capítulo 13, versículo 20, que diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazer a vontade dele, etc. Né? Então, nós vemos aqui que, na verdade, esse grande pacto, é esse pacto eterno, né, que